pessoal, e aí que me leva diretamente para falar do INCT e também do OPEU, é que há um consenso na literatura entre os americanistas, né, que existe uma assimetria, ainda existe uma assimetria muito grande na produção de conhecimento de um lado e do outro sobre um lado e o outro, né? E aí todos nós estamos aqui de alguma forma para pensar sobre isso, né, juntos aqui. E ainda é um campo em formação dos estudos sobre os Estados Unidos, e reparem que eu não falei estudos americanos, né, já vou entrar nisso. E aí, assim, quando a gente pensa em formação de um campo, a gente vai pensar também na sistematização de um conhecimento, mais do que o conhecimento disperso em pesquisas individuais que não conversam entre si, ou em relatos, ou em vivências, como era o caso de meados, assim, quase final do século XIX, né, com viajantes, jornalistas, diplomatas, né, que eram os nossos americanistas daquele momento, e a gente foi avançando muito também em função da criação da Studies Area Studies, né, do American Studies, embora o que a gente tenha no Brasil, né, não seja, né, American Studies, né, e essa distinção precisa ser feita, né, de uma forma importante. E aí eu entro... Bom, deixa eu avançar aqui. A gente vai entrar já na questão do INCT, mas American Studies estuda as Américas, né? Não é um estudo... assim, o poder do conceito, né, da gente tem sempre de observar, eu acho que isso acho muito importante, principalmente para os alunos, né, tanto de graduação quanto de pós, o poder de criar uma palavra, o poder de dizer que os estudos americanos, eles são os estudos, assim, o que quer dizer que são os estudos das Américas, né, assim, de todo o Western Hemisphere, que é onde o Brasil é colocado, inclusive, nos estudos de American Studies nos Estados Unidos, né, os estudos deles sobre nós. E os nossos estudos sobre os Estados Unidos, eles ainda, isso, enfim, é algo que vem muito recentemente, não levavam em consideração os estudos sobre um outro país feitos com base nos nossos interesses, nas nossas informações, nas nossas escolhas, né, reunidas e harmonizadas ou colocadas de uma maneira que se tenha um conhecimento sistematizado, organizado, e que tenha um significado que vá ser útil, interessante, para a nossa sociedade, para o interesse nacional, para os nossos formuladores de política externa, né? Então, essa delimitação, ela é necessária, não só por um conceito, né? E aí eu volto a falar de estudos sobre os Estados Unidos, né? Esses termos assim ainda são termos em disputa, mas é um termo que ganha mais espaço do que estudos americanos, porque estudos americanos seria o estudo não apenas, né, dos Estados Unidos, a nossa parte. Em relação de um grupo de estudos, essa formação, o INCT, ele começou, primeiro era um grupo de pesquisadores de alto nível, né, reunidos no SEDEC, em São Paulo. E aí, com o tempo, né, assim, era um grupo que se concentrava em discussões estratégicas e sobre as inovações, né, as novidades em teoria das relações internacionais. Com o tempo, criou-se esse projeto, né, Impacto das Políticas dos Estados Unidos na Reconfiguração do Sistema Internacional. Eu coloquei em blocos para que vocês vejam que esse crescimento institucional, ele, enfim, o que levou até a criação do INCT, ele foi acontecendo de forma incremental, de forma gradual, em camadas. E, principalmente, porque havia convergência de interesses entre os seus integrantes, né, os pesquisadores acadêmicos reunidos para esse objetivo,
havia interesse, havia capital humano, capital intelectual para isso, e havia visão de longo prazo. Né? Pesquisa, gente, é visão de longo prazo. Potências sabem disso. Né? Investimento de longo prazo e investimento oficial. Né? Como mencionou o professor Antônio Jorge, por exemplo, falando do trabalho da Comissão Fulbright. É um investimento de peso, né? Para você estabelecer, assim, é como se fosse uma diplomacia cultural paralela, né? Você estabelecer os laços com outros países e reforçar essas relações. Saiu, e aí, assim, lembre, grupo de estudos, e aí surgiu esse projeto, né? Foi um crescente. Apareceu, em 2000, foi lançado um edital do Ministério das Relações Exteriores para fomentar os programas de pós-graduação. E aí criou-se, né, já tinha esse projeto, né, no âmbito desse projeto, que estava já sendo articulado, apresentou-se a proposta do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, né, que reúne Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo, um único programa, um projeto inovador, não tem nenhum outro programa no país que seja dessa forma, né, unindo instituições. E, na sequência, alguns anos depois, saiu um novo edital, em 2008, e aí sim, era um edital para a instalação e implementação de INCTs, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para, no nosso caso, do INEU, Estudos sobre os Estados Unidos. E aí, vejam, eu comecei a falar um pouco dos estudos de área, e agora eu falo da criação dos INCTs. Isso aqui se insere dentro de uma ideia de Brasil naquele momento, dentro de uma questão estratégica, a percepção, a compreensão, o entendimento de que o Brasil precisava conhecer mais e melhor, com qualidade e profundidade, sobre o mundo em diferentes questões. Né? Tem NCT sobre os Estados Unidos, sobre tecnologia, sobre, enfim, N questões. E aí, isso foi o que os Estados Unidos fizeram lá atrás, né, assim, de forma mais objetiva e organizada, contundente, no pós-Segunda Guerra Mundial, mas assim, isso era um movimento que já havia um pouco antes, de formar esses estudos de área para poder conhecer, né, assim, fazer intercâmbio, enviar seus pesquisadores para outros países e conhecer outros países de forma aprofundada, porque, naquele momento, uma potência faz o quê? Né? Um país que estava surgindo para ocupar um lugar diferente, né, do que ocupava até então, não pode ir para o mundo sem conhecer o mundo. Né? E aí, esse programa dos INCTs entra, assim, nessa percepção, nesse entendimento de que, de fato, é preciso conhecer mais, né, do mundo para poder atuar e se projetar nele. Os INCTs. Bom, o INCT, essas são as linhas de pesquisa, assim, dentro da percepção do que poderia cobrir, né, o maior leque de interesses e de necessidade e de lacuna de conhecimento produzido. E eu digo assim, não é que não se fizesse pesquisa sobre os Estados Unidos antes, não é isso. A diferença é que o INCT ele trabalha em rede, né, no caso do INCT INEU, um relatório já está desatualizado, mas o último relatório feito, acho que é do ano passado, né, um levantamento feito pela professora Neuza Maria Bugiquian com o professor Sebastião Velasco Cruz sobre esse campo, né, de pesquisadores, eram 89 pesquisadores em ciências sociais, 79 historiadores, com estudos específicos, trabalhando ativamente no campo de Estados Unidos. Né? E no INCT, nós temos hoje, são 80 pesquisadores, hoje também é do INCT, a Camila, né, a professora Camila também, nós temos 80 pesquisadores, 80% desses pesquisadores são doutores, sim, formalmente ligados, né, e aí formalmente ligados, né, com vínculo pelo CNPq, e se contar os colaboradores orientandos que também orbitam a rede, temos mais de 100 colaboradores trabalhando juntos.
Então, cada grupo, né, de pesquisadores se enquadra em uma dessas categorias e aí, enfim, se reúnem para produzir, escrever livro, fazer pesquisa, seminários e divulgar. O importante também, né, divulgar essa pesquisa desenvolvida, porque e aí vou entrar e falar isso, assim, o papel do OPEU, né, contribuir para a difusão dessa pesquisa para que ela não fique restrita a um grupo de pesquisadores que vai falar para si mesmo, né? Não manter esse conhecimento onde, embora seja importante circular entre os pares, né, e isso é um outro desafio, né, para a formação de um campo, porque se você tem pesquisadores que não sabem da existência do outro pesquisador, né, você não forma um campo de saber. Então, enfim, política econômica internacional, grande estratégia, Estados Unidos na estrutura de governança global, instituições, processos e políticas governamentais, que é a área, o GT, né, no qual eu e Camila, a professora Camila, estamos, relações Brasil-Estados Unidos, relações América Latina e Estados Unidos. Nos eixos de atuação, vocação educacional significa o seguinte, né, os professores que fazem parte, professores e pesquisadores, né, que fazem parte do INCT, enfim, eles dão aulas, dão cursos de extensão sobre Estados Unidos, seminários, isso tanto em cursos de graduação quanto em cursos de pós-graduação, né, difusão de conhecimento sobre os Estados Unidos, seminário, participar de debates e a imprensa, divulgar a pesquisa que vem sendo feita, e aí cada um usa seus próprios meios de difusão ou os meios de difusão, né, que são oferecidos pelo INCT, né, no caso, nós temos principalmente Diálogos INEU e o OPEU, e apoio policymakers, assim, principalmente oferecer material de análise de conjuntura, oferecer pesquisa de longo prazo que possa ser, enfim, usada ou não, né? Sempre a gente tem que pensar que existe assim, um peso de escolhas políticas também. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Difusão. Na difusão do conhecimento, eu esqueci de mencionar que nós temos uma coleção de estudos internacionais que é publicada pela Unesp, né? Então, assim, é outro canal. São publicadas as pesquisas, teses ou dissertações sobre os Estados Unidos. Então, para quem aqui está fazendo pesquisa, recomendo olhar, inclusive olhar também as teses e dissertações defendidas no Santiago Dantas, né? Tem muito material de pesquisa excelente. Esse é um balanço também junto com que foi feito, esse é do relatório que a gente mandou para a FAPESP no ano passado, eu acho. Então, há um levantamento do que a gente, enfim, fez até aqui. Tem, enfim, claro, outras coisas, mas eu peguei o principal. E é importante, assim, a rede, ela se encontra em contínua expansão, né? Em contínua expansão, e significa que mais pesquisadores estão se conectando, estão conversando entre si, estão trocando conhecimento, não estão produzindo. Por exemplo, a gente tem a rede da UFMA, rede de estudos dos Estados Unidos, acho que é formada por historiadores, e tem o INCT. Então, são lugares de produção de conhecimento que não devem ficar desconectados entre si, né? Devem se conectar, conversar, trocar ideias. Esses pesquisadores devem produzir pesquisas e livros juntos, né, para que a gente não, para que a pesquisa que vai ser o resultado desse encontro, ele resulte não em repetição do mesmo, né, mas assim que a gente vá acrescentando camadas às pesquisas que já existentes. Esses são, o Augusto colocou, achei bacana, assim, é uma série, né, a gente estava acompanhando. Quando tem as conferências de fim de ano, sempre fazemos seminários no final de ano. E aí, enfim, esse foi lançado... Tem capítulos dos pesquisadores do INCT que participaram da conferência. E esse foi... Bom, o livro foi lançado em 2020, mas foi o seminário de 2018, eu acho. E esse aqui foi do ano passado, foi uma conferência internacional, assim, com professores estrangeiros e também, não só pesquisadores da rede.
O OPEU surgiu em 2010, né, depois, logo na esteira da criação do NCT, e o objetivo era ser, assim, no início, né, assim, ele começou funcionando como um portal, uma plataforma eletrônica com um banco de dados e um acompanhamento do noticiário americano para divulgação de notícias, né, fazer um clipping semanal e, assim, sem grandes análises, né? Era mais um acompanhamento muito pontual de conjuntura. E aí isso que eu acho mais interessante, né? Quando a gente olha para essa questão da instituição. E me vem à mente, por exemplo, a Brookings Institution, não sei se todos conhecem, né? Um dos principais, se não o principal, think tank americano, mais prestigioso, é um dos institutos que mais tem poder, mais tem controle, ou assim, busca exercer esse controle sobre a sua própria narrativa institucional, né? Então, eles editam livros sobre a sua própria história, tem estúdios de TV, tem muito cuidado com cada detalhe da sua instituição. Isso, aí você, mas qual a importância disso? A importância é que, é claro que não se tem controle sobre a imagem o tempo inteiro, né? Nem sobre uma, talvez, homogeneidade ou um diálogo mais ou menos consensual de uma cultura organizacional. Mas manter um certo controle sobre essa narrativa institucional, ou pelo menos se antecipar e dizer para o mundo como você quer ser visto como instituição, isso é um fator que ajuda a reforçar a legitimidade dessa instituição, né, como um interlocutor válido que vai ser ouvido por diferentes públicos, em diferentes lugares, em diferentes momentos, para diferentes questões, né? Então, é uma instituição que faz esse esforço de forma consciente, não é por acaso. E, assim, no OPEU, eu estou agora, né, o OPEU, o coordenador é o professor Sebastião Velasco Cruz, que também é o coordenador do NCT-INEU. A primeira coordenadora geral foi a Solange Reis, que hoje é colunista fixa. Geraldo Zaran foi coordenador de pesquisa, então Geraldo saiu, eu entrei no lugar dele, isso foi em 2018, 2019. Então, essas mudanças também trouxeram mudanças, assim, houve uma adaptação também, né, no perfil do próprio OPEU. Se no início, né, que era um momento de implementação, como eu já descrevi, os informes eles eram mais sintéticos, era, enfim, basicamente acompanhar o noticiário, e o grupo de pesquisadores era menor. Num segundo momento, que foi quando a gente fez a mudança do site, isso foi em 2017, né, o site passou por uma reformulação, e aí começou-se a publicar artigos mais analíticos, maiores, mais estudos e análises, panoramas. Hoje, o que eu chamo de ampliação, além de tudo isso, né, de publicar esses informes, acompanhar o noticiário, nós publicamos o resumo da semana, existe e é o que eu acho fundamental numa instituição, principalmente se a gente está falando em instituição, grupos de pesquisa, observatórios, né, não é apenas a pesquisa em si. Nós no PEU, né, estamos falando da formação de novos pesquisadores, mas no sentido amplo, né? Então, cuidar, pensando na nova geração de americanistas, né? Assim, a maioria do que eu tenho na equipe hoje são jovens pesquisadores. Então, pensar na escrita, pensar na rotina de pesquisa, pensar em como fazer o trabalho de pesquisa, ensinar a fazer, procurar as fontes fontes sobre os Estados Unidos, as fontes confiáveis sobre os Estados Unidos, o que pesquisar, como tratar esse conteúdo, como tratar o conteúdo para o leitor, ou, enfim, o que quer, assim, né, a pessoa que vai receber esse conteúdo, mas como tratar não só na forma, mas também manter o distanciamento, manter o olhar crítico de forma permanente, né? E isso também é a contribuição para um campo de conhecimento, para um campo de estudos.
Então, sim, a parte, enfim, que hoje, que continua sendo, né, mais informativa, são os resumos da semana. Então, a gente, enfim, faz sempre, toda semana, divulga as principais notícias. E nos informes a gente recebe o material. Isso foi uma outra coisa, né? A gente passou a receber não apenas os textos dos pesquisadores que são da rede, do INCT e NEU, mas eu estimulo, né, convido, espero indicações de pesquisadores de outras instituições, né, porque isso também dá visibilidade para a pesquisa de qualidade, numa linguagem acessível para um público que não seja acadêmico, né, e aí a gente está reforçando a contribuição social, né, do nosso trabalho, não apenas, como eu disse anteriormente, manter esse conhecimento restrito, né, a um público que já sabe do que se trata, mas levar esse conhecimento para fora. E aí o nosso trabalho, ele bom, aqui as resenhas, a gente também publica resenhas de filmes e livros, temos resenhas diversas. O panorama é mais analítico. Essa é uma seção nova, Opeu Entrevista, né? Nós agora começamos a publicar entrevistas com americanistas. Então, também é uma forma de... É um pouco parecido com o que o Boletim Lua Nova faz, né? O SEDEC faz. E aí, mostrar, tanto para quem acha de especial interesse, né? Para o pesquisador que está no início da formação, e aí, assim, quem está na graduação, olhar para a trajetória de um pesquisador que já seja sênior, veterano, né? Ver como se construi essa carreira, como se faz esse caminho, né? Que escolhas podem ser boas escolhas, né? Então, isso a gente está começando agora. Enfim, a interação. 2021 foi o ano que eu consegui algumas bolsas, e aí outros bolsistas voluntários foram aparecendo. E a interação no grupo é muito boa. O que eu ia dizer, o nosso trabalho, a qualidade do trabalho do Opeu, assim, é uma atenção não apenas ao conteúdo que é publicado, né, a escolha do conteúdo, mas também cada detalhe do que a gente publica, né? Texto, imagem, respeito a... sempre dando os devidos créditos, né? Então, assim, não existe a pretensão de competir com um periódico, competir com a imprensa, né? É um lugar que é ali meio híbrido, né? Que é dentro acadêmico, mas um lugar acadêmico que produz um conhecimento apresentado de forma acessível, e os nossos textos eles saem em outros veículos, né? Coloquei alguns exemplos, mas, sim, outros blogs, outros... E o material, assim, isso é que eu acho também importante, né, mostrar... isso serve como estímulo para outros grupos, né? Professores vêm comentar que usam material de pesquisa na sala de aula com os alunos, em outras revistas. Isso foram os jovens, né? A gente tinha um Twitter que esses são nossos pesquisadores. Sim, como a gente trabalha, e aí, de novo, eu falo isso, como eu acho que pode ser não sei se modelo, mas uma maneira de pensar em como fazer avançar, dar espaço para os jovens, estimular os jovens, colocá-los num espaço que seja de domínio e interesse deles, para que isso também traga esses jovens para a pesquisa, né? Então, hoje eu tenho pesquisadores que já decidiram, entraram, que foram meus alunos, e tudo bem, eu vou lá para o Opeu ver como é, e que já querem fazer mestrado sobre os Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? Então, isso eu acho que a gente conversar, né? Entender como chegar até esse futuro pesquisador, esse pesquisador em formação, né? Então, a gente trabalha com equipes que cuidam de redes sociais específicas e de temas específicos. O Augusto, que fez esse PowerPoint, Twitter. Assim, a gente teve, essa semana, enfim, atingimos 600 seguidores no Twitter e está aumentando em outras redes. E, bom, no Facebook temos vários projetos para esse ano. A Marcos, a Carla. Uma coisa bem interessante, que hoje, durante o dia,
teve uma questão, né, alguém perguntou para o Carlos sobre a imprensa, e aí que o papel da imprensa. Minha primeira formação é no jornalismo, né, mas o mestrado em RI e o doutorado em ciência política, mas, enfim, primeiro no jornalismo. E, embora exista uma série de desafios e de questionamentos e de críticas, né, ao trabalho da imprensa, ainda vejo que, para os lugares, e aí mídia tradicional ou não, mas principalmente, né, o assunto a gente estava tratando de mídia tradicional, para os veículos já estabelecidos e já conhecidos que as pessoas se voltam, em última análise, quando há dúvida. Ah, mas será? Aí eu vou olhar aquele jornal. Então, independentemente de você ter hoje, várias pessoas podem produzir material de informação? Podem. Mas, se houver dúvida, há lugares que não estão sob... Assim, essa suspeição é menor. E aí, por que eu estou dizendo isso? Né? Para dizer que a construção da narrativa institucional e do trabalho, passo a passo, né, de construção do próprio OPEU, isso foi uma observação da equipe do Instagram. Enfim, foi uma equipe criada também por essa turma nova que chegou, né, o trabalho dos jovens. Na semana, logo depois da guerra na Ucrânia, e eles chamam de engajamento, né, assim, a visitação, não sei bem o que é o engajamento, mas acho que a movimentação, a interação, aumentou justamente nessa semana, e aumentou em todos os textos que nós publicamos, várias análises sobre Hungria, sobre Ucrânia. Estou parecendo o Bush, né, falando do Iraque, e depois... Mas, enfim, né, sobre a guerra na Ucrânia, e aí houve um aumento grande, assim, as pessoas procurando conteúdo que elas já sabem que é de qualidade. E eu acho importante que a gente possa identificar nos estudos sobre os Estados Unidos que estão sendo produzidos por pesquisadores brasileiros sobre os Estados Unidos, mas tendo a noção e a percepção, né, isso muito claro, né, de onde nós estamos, de onde nós falamos, para quem nós estamos falando, para onde nós estamos olhando e falando. Então, eu acho que esse tipo de reconhecimento, né, isso é um indício de que, sim, boa pesquisa, ela tem espaço. Boa pesquisa, ela merece ser reconhecida, merece receber investimento, né, porque as pessoas querem se informar e se informar bem. Então, a equipe do Instagram, a Manu, Diana, João, Luísa, e todos esses pesquisadores, eu estou mostrando assim, a gente fez questão de colocar... expor os pesquisadores que cuidam de cada rede. Aqui também, essa semana, a gente fez esse número redondo de novos seguidores no LinkedIn, porque eu estou acompanhando, né, o crescimento de cada um desses pesquisadores, né. Alguns, quando entraram, trabalhavam apenas no OPEU, e agora alguém já está no OPEU e na EGN, já foi para outra instituição. Um bom trabalho. E, assim, Camila, eu olho para você e sei que você faz isso, né? O Luan é a prova disso, né? Assim, a Luciana também, né? Essa relação que você tem muito cuidadosa, né, com a formação do pesquisador no seu grupo, o GPIC, né? Então, eu acho que isso deve ser cada vez mais reproduzido, né, em diferentes instituições, porque, em última análise, são eles que vão estar aí nas instituições, nos cargos, né, daqui a algum tempo. Bom, também temos um canal, e aí é um canal do NCT no YouTube. Eu esqueci de mencionar com mais detalhe o Diálogos INEU. É um programa também de entrevista, mas com... entrevista e análise de conjuntura, às vezes fica assim, uma conversa bastante teórica, que a professora Neuza Maria Bugiquian apresenta, e eu também, e a gente apresenta de forma intercalada, e Camila, enfim, será a próxima entrevistada. Isso... Bom, a gente também tem um flipboard. Então, vejam,
conhecimento de qualidade, a pesquisa de qualidade feita com cuidado, com responsabilidade, chegando a diferentes canais para diferentes públicos, diferentes faixas etárias, de diferentes maneiras. É isso que eu defendo ou considero essencial, né? Se a gente quiser pensar no crescimento de um campo de estudos sobre os Estados Unidos, né? Porque dessa forma a gente também vai conseguir trazer novos pesquisadores para esse campo. Trata-se não só da formação de pessoal, mas da formação do próprio campo em si. Bom, outros membros, na verdade, essa turma, o Rafael Seabra, um doutor do FRJ, que trabalha comigo em colaboração para poder, enfim, coordenar essa turma. Hoje nós somos uma equipe de, acho que 20 pessoas. Então, o professor Sebastião Velasco Cruz, né, que é o nosso coordenador, a Solange Reis, que é colunista. Já falei da Neuza, ela é colunista também, Neuza escreve eventualmente para o Propeu, e a Tatiana Carlotti, nossa assessora de imprensa. Isso também é importante, gente. Assim, uma instituição, só porque é instituição de pesquisa, instituição acadêmica, não deve cuidar da imagem, não deve ter uma assessoria assessoria de imprensa, ou alguém que ajude a disseminar esse conteúdo, precisa ter, né, para que esse conteúdo chegue antes, ou ele, mesmo que chegue ao mesmo tempo, né, mas ajude a combater fake news, desinformação, né, e combater isso com qualidade e com, enfim, argumentos sólidos, pesquisa, evidências por trás, né. Esse é um projeto de extensão, eu e do Rafael, que é ligado ao OPEU e também ligado ao IRID, né, Instituto de Relações Internacionais e Defesa da FRJ, onde eu estou trabalhando. Como eu disse, a gente tem muita coisa para fazer ainda, especialmente nesse ano de midterms. Então, esperem, acompanhem o OPEU, a gente vai lançar muito material sobre os midterms, projeto do dicionário, vídeos, e a ideia eu nem sabia que eles estão... Olha isso! Os jovens, gente, vocês são incríveis, né? Eles agora vão querer botar o OPEU no TikTok, eu não estava sabendo, não me disseram. E aí transformar também, assim, ampliar o canal de comunicação, transformar o que é vídeo no YouTube, né, o Diálogo Zeneu, pegar apenas o som e transformar num podcast, de modo que outras pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Bom, então, Augusto, o que tiver de, como vocês podem ter reparado, a parte em azul, que é do Ineu, que era, enfim, a menos bonita, fui eu que fiz, e o restante foi o Augusto, claramente com mais talento para fazer isso. Mas só para encerrar o trabalho enfim, a apresentação, eu entendo hoje o trabalho do PEU como de um lugar que está, de fato, contribuindo para disseminar. E é claro que também há outras instituições, a própria Comissão Fulbright apoia, né, instituições, eu, enfim, anotei algumas, já apoiou o Programa de Estudos Norte-Americanos e Políticas Públicas Eleanor Roosevelt, que era da USP em 2000, acho que não existe mais, o Núcleo de Estudos Americanos da Universidade Federal do Ceará, apoia, e aí recente, né, o Centro de Estudos Norte-Americanos da UFMG, né, assim, então a gente tem mais um instituto para acompanhar, e várias outras instituições têm suas linhas de pesquisa, tem um pesquisador, assim, na FAAP, né, a gente tem uma turma boa que estuda os Estados Unidos, a Fê, o Lucas, quer dizer, Fernanda Manhota, o Lucas Leite, o próprio Carlos. O que eu vejo no OPEU é um lugar, não, como eu disse, do INCT, não um lugar de uma rede específica, né, mas um lugar que possa servir de plataforma para que diversos pesquisadores se conectem e mostrem seu trabalho, para saber que há outras pessoas que talvez estejam fazendo pesquisa na mesma área que você. E aí esses pesquisadores possam conversar, né, e produzir um material que saia, como eu disse, da universidade, contribua para essa difusão científica que é de um conhecimento que está sendo produzido também pelo INCT. Bom, vou encerrar, porque já estou vendo que os jovens ali estão dormindo. Brincadeira, gente.